sábado a gente começou a falar com o João. Tem alguns conceitos do Jung que a gente vai falar tantas vezes nele aqui, mas nessa primeira parte do workshop nós vamos falar mais sobre a vida e não sobre a obra dele. As 3 primeiras aulas vão ser mais voltadas ao Jung. Eu até falei semana passada que normalmente eu considero mais importante a mensagem do que o autor. Mas no caso do Jung, eu acho que a gente entender como ele chegou às conclusões justifica falar um pouco sobre ele, para a gente entender como ele chegou a alguns conceitos. Então, as pinceladas que nós já vamos ver nas primeiras aulas, falando sobre o inconsciente pessoal, sobre o inconsciente coletivo, sobre arquétipos. Então, mesmo que fique um pouquinho no ar alguma coisa, não se preocupem não, tá? Esses temas vão ser exaustivamente tratados ao longo de, eu acredito que vai durar umas 20 e poucas semanas que nós vamos falar sobre o Jung. Mas algumas pessoas me perguntaram, que ficaram na dúvida, o que é inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, como é que separa um do outro, né? Para compreender um pouco mais. Então, inconsciente pessoal, o nosso consciente, eu acho que eu não preciso falar o que é o nosso consciente, né? O nosso consciente é aquilo que está aqui, ó. Se alguém, por exemplo, vamos falar aqui uma língua aqui, alemão. Nós não estamos usando o alemão agora, mas esse alemão está dentro do nosso, o conhecimento disso está dentro do nosso inconsciente pessoal, de forma que, quando é necessário, você o traz à mente e o utiliza. Então, o consciente é aquilo que você está utilizando no momento, esse é o teu consciente. Obviamente, ele se amplia um pouco também dentro daquilo que está, vamos dizer, está num pano de fundo, mas você acessa a hora que você quiser, ele está ali. Então, esse é o nosso consciente. O nosso inconsciente é tudo aquilo que não teve vamos falar assim, ele não teve um gradiente de energia suficiente para ele se tornar consciente. Alguma coisa que aconteceu na tua vida que você não colocou uma atenção tão forte nele, então essa coisa escorrega e vai para o nosso inconsciente pessoal. Vou perguntar para vocês, há um mês atrás, o que vocês comeram no almoço? Acho que ninguém sabe, né? Mas ele teve no teu consciente durante um certo período, há um mês atrás. Mas o gradiente de energia que você colocou nesse pensamento, ele foi tão pequeno que ele escorregou e foi para o teu inconsciente pessoal. Então, o que é o inconsciente pessoal? Então, é tudo aquilo que você não colocou uma suficiente atenção nele, não colocou uma energia suficiente nele para ele ficar na esfera do consciente. Então, ele escorrega para o inconsciente. Então, isso é uma parte do inconsciente pessoal. Outra parte do inconsciente pessoal é quem falou muito sobre isso foi o Freud. São as nossas repressões. Tudo aquilo que o teu consciente considera que é negativo, que não está de acordo com aquilo que você quer, então você forçosamente pega aquele conteúdo e joga ele dentro do teu inconsciente. Então, o teu inconsciente pessoal é tudo aquilo que não teve um gradiente de energia suficiente, que está lá no teu inconsciente pessoal, mas são experiências pessoais tuas. E também aquilo que você reprimiu, de uma forma ou de outra, todos nós reprimimos algumas coisas que nós não queremos, e nós jogamos dentro do nosso inconsciente pessoal, e ele está lá esperando uma oportunidade de se manifestar. Então, esse é o lado do inconsciente pessoal. Nós tivemos uma participação direta na criação desse inconsciente pessoal. Agora, o que é o inconsciente coletivo, então? Ele fala que o inconsciente coletivo, ele não teve uma experiência pessoal tua, mas é uma coisa que você herda. Assim como nós herdamos geneticamente algumas características físicas,
Então, psicologicamente, nós herdamos algumas características psicológicas. Então, tudo que já aconteceu no nosso planeta, tudo que aconteceu na nossa humanidade ao longo de toda a existência da humanidade, tudo isso está dentro desse inconsciente coletivo e nós herdamos todo esse inconsciente coletivo. E ele fica na esfera do inconsciente, e nós vamos mostrar aqui em algumas aulas o quanto esse inconsciente coletivo ele se manifesta fortemente em nossas vidas e nós não temos consciência dessa influência do nosso lado inconsciente. E esse inconsciente coletivo, ele fala que ele tem duas partes que são fundamentais. A primeira parte do inconsciente coletivo são os nossos instintos. Os nossos instintos foram criados desde a idade da pedra ou anterior a isso. Então toda essa nossa parte instintiva, isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, é uma parte dele. E a outra parte do inconsciente coletivo é aquilo que ele chama de arquétipos. Então é aquilo realmente que também interfere na nossa vida, na forma de figuras. Figuras, vamos falar assim, um exemplo de um arquétipo é o Cristo. O Cristo é um arquétipo que está gravado nesse inconsciente e esse arquétipo se manifesta em nossas vidas de uma forma ou de outra. Então os arquétipos são coisas, o instinto ele é o lado, vamos dizer, o lado sombra do inconsciente. E os arquétipos são o lado luz do inconsciente coletivo que nós estamos falando. Então essa é a composição do nosso inconsciente coletivo. Então o que ele fala sobre individuação então? Nós somos meio ser. Ou nós somos conscientes ou nós somos inconscientes. Então uma pessoa que deixa o inconsciente tomar conta da vida dele de uma forma muito forte é uma pessoa psicótica. Então é o cara que ficou lelé da cuca e alguma coisa tomou conta dele e eu sou o Napoleão, eu sou isso, eu sou aquilo. Foi alguma coisa do inconsciente coletivo que entrou na consciência da pessoa e o dominou. Então esse é um lado do inconsciente, né, que acontece, é o lado sombra. E o lado luz é o lado arquétipo, é aquele lado que nós temos que procurar. E o processo de individuação, então é nós pararmos de ser meio ser. Porque ou nós somos conscientes ou nós somos inconscientes. O Jung vem falar claramente, nós temos que ser os dois. Nós temos que ser conscientes e temos que dominar também todo o nosso inconsciente. Agora, nós temos que dominá-lo, não ele a nós. Então, muitas vezes, o nosso lado consciente também nos domina integralmente. Então, nós somos pessoas voltadas exclusivamente para o mundo exterior. Então, o inconsciente não participa de nossa vida. Em o inconsciente não participando de nossa vida, nós somos seres pela metade. O ser completo, ele tem que ter o lado consciente e o lado inconsciente. E o ser que passou pelo processo de individuação que ele falou, não é dominado nem pelo consciente, nem pelo inconsciente. Você transcende ambos os lados e você chega naquilo que ele chama de self, naquilo que você chama de si mesmo, é os nomes que ele dá. Mas se a gente olhar na teosofia, a gente vai ver que Atma é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então transcende o lado psíquico. O lado psíquico é o que está na mente. Então todos os instintos e todos os arquétipos estão no plano da mente. E eles estão interferindo em nossa vida, então nós vamos aprender como fazer uso deles e não eles nos usarem, como hoje acontece na grande maioria das pessoas. Que um ditado muito certo é o seguinte, gente, que todos nós, de santo e de louco, nós temos um pouco. Todos nós temos. Então, quando a gente acha que o cara que é psicótico, que tem uma psicose qualquer, é aquele que precisa ir lá para o manicômio ou qualquer coisa, tenhamos a certeza, todos nós somos psicóticos, embora não tenhamos consciência disso, né? Então, o psicótico é aquele que realmente se deixa dominar, tanto pelo lado consciente como pelo lado inconsciente. Então isso aqui foi só um preâmbulo para falar um pouquinho sobre essas coisas que nós estamos repetindo muito aqui,
e essa repetição está dando algumas margens a dúvidas. Mas não vai parar nessa palavra que nós falamos sobre isso aqui hoje, não. Nós vamos falar muito sobre isso aqui ao longo do workshop e vai ter aulas específicas sobre consciente, inconsciente pessoal, sobre arquétipos, sobre individuação, sobre como transcender tudo isso. Então vai ser exaustivamente tratado. Então foi só um preâmbulo para que a gente possa dar continuidade na história do Jung e, dando continuidade na história do Jung, a gente possa compreender este lado místico dele. Como eu falei a semana passada, o Jung foi um cientista. E ele foi um cientista brilhante. E pelo que a gente estuda no ocultismo, ele é um grande iniciado. Tá? Um grande iniciado, como outros grandes iniciados que fundaram a Sociedade Teosófica. O Jung também foi um grande iniciado. É um grande iniciado. Né? Então os ensinamentos deles não são de forma alguma antagônicos àquilo que a gente faz aqui na Sociedade Teosófica. Muito pelo contrário, são complementares. Então é muito bom que a gente conheça um pouco esse lado ocidental. Então, voltando no Jung, ele foi muito cientista em função da época que ele viveu. A época que ele viveu, a mentalidade era por volta de 1920, 1930. Então, a mentalidade científica, falar em alma, falar em espírito, falar em arquétipos, essas coisas. Arquétipo nem tanto, que já é um termo mais psicológico, né? Mas era muito... Ele se colocaria como místico, ele não poderia se colocar. Então ele, em raras obras dele, durante a vida profissional dele, ele se colocou como místico. Isso apareceu fundamentalmente numa obra chamada Respostas a Jó, onde ele foi realmente muito maltratado pela comunidade acadêmica na época, em função desse lado que ele colocou, esse lado mais religioso. Então ele foi chamado de místico, de visionário, de tudo isso aí que podem falar, ele foi chamado. E uma outra obra que nós vamos falar aqui sobre ela também, que foi... como é que chama lá, Sérgio? Me deu o branco aqui agora. 7 Sermões aos Mortos. Então esses 7 Sermões aos Mortos também, ele soltou a franga mesmo, ali mostrando realmente o lado místico dele. E essa biografia que nós estamos fazendo dele aqui agora, que foi escrita por ele mesmo, foi feita quando ele estava numa idade de 80 anos. Então ele já não tinha, eu já não tinha muito mais que me preocupar em ser execrado. Então ele soltou a franga e mostrou realmente, nessa obra especificamente, Memórias, Sonhos, Reflexões, que eu recomendo. Quem não leu, que a leiam integralmente, que nós só estamos dando umas pinceladas nela. Então ele vai mostrar realmente um lado, como ele era realmente místico, como os sonhos influenciaram a vida dele, como as fantasias incentivaram profundamente a vida dele. Então isso aqui foi para a gente relembrar um pouco e dar um refreshing aí no que nós estamos falando. Então, a semana passada nós chegamos a entrar aqui, chegamos na fase de infância da vida dele. Voltando sempre aqui dizer que estão falando isso para a gente entender ele, porque precisa entender ele para a gente levar a obra dele a sério. Tá? Então ele vem e fala que ele sempre teve sonhos muito significativos na vida dele todinha. Nós vamos narrar 2, 3 sonhos dele aqui, a título de exemplo. Quiserem ler realmente nesse livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, tem cada sonho lá que a gente fala, esse cara é maluco, pirou. Quando a gente vai ver, dá essa impressão. Mas depois ele vem e explica o sonho dele. E quando você ouve a análise do sonho dele próprio ou de alguns pacientes que ele teve, obviamente, os sonhos do paciente dele, ele coloca incógnito, ele não diz o nome do paciente. Mas quando ele faz a análise daqueles sonhos malucos lá, esse cara tem que estar no manicômio, ter um sonho desse. Ele vem e faz uma análise e mostra realmente o que tem por trás dos sonhos. E a coisa mais importante que ele fala dos sonhos é aquele aspecto do nosso lado inconsciente. Assim como no nosso consciente existe a figura do ego ou do pensador, vamos falar assim, nós sentimos que nós atuamos nos nossos pensamentos, então existe alguma coisa que atua no nosso consciente.
ele vem e fala que no nosso inconsciente também tem uma figura que ela é como se fosse um ser vivo também. Então ela atua no nosso lado inconsciente. E essa forma, a forma dessa pessoa ou desse ser, alguma coisa, depois a gente vai explicar o que é isso aí, é o que ele chama de ânima e de ânimos. A gente vai explicar isso mais com detalhes depois. A forma dele mostrar para nós que ele existe é através de sonhos e fantasias. Então todos os nossos sonhos, devidamente analisados, vão mostrar que é o nosso lado inconsciente que está tentando se comunicar com o nosso lado consciente. Então os sonhos têm que ser muito levados a sérios e têm que ser compreendidos. Eu não tenho a menor condição de analisar sonho de ninguém, nem os meus eu entendo. Muitas vezes alguma coisa a gente acaba percebendo, né? Mas é uma técnica, tem curso sobre isso aí para análise de sonhos na técnica junguiana. Pode ser feito, tá? Mas ele fala que inclusive muitos sonhos que ele teve na infância, ele só entendeu ele muitos anos depois, quando ele compreendeu mais o que eram essas coisas todinhas, né? Então ele fala que um desses sonhos que sempre atormentou muito ele era esse rito da religião cristã aqui, onde na simbologia da comunhão é uma antropofagia. Quando você come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo, isso é antropofagia. Então isso aqui atormentava ele muito nesses sonhos dele, e ele vai dando alguns exemplos. É só um exemplo que ele está falando, né? Depois, mais tarde, ele percebeu, essas ideias eram muito precoces, isso aqui é a infância, dos 6 aos 7 anos, quando ele já tinha esses sonhos e tentava compreender todos esses lados aí, né? Então ele começava a se perguntar, olá, quem é que falava nele nesse tempo? Ele está dizendo sempre que alguma coisa está falando nele. Qual a inteligência superior estava em ação quando eu recebi essas mensagens do inconsciente? Quem propunha? Então ele começava a chegar à conclusão aqui, ó, que era um hóspede supremo vindo tanto do alto quanto vindo do baixo, que estava tentando levar a ele, através daquelas ferramentas que ele tinha, que eram os sonhos e que eram as fantasias, ele tentar levar algum conhecimento a ele. E ele fala que esses sonhos de criança foram esses sonhos que iniciaram ele nos mistérios da Terra. Então o início de tudo foi interior. Então a obra do Jung, grande parte dela, brotou do interior e não do exterior. Foi mesmo daqui. Obviamente, depois a gente vai ver na carreira psiquiátrica dele, ele fez uma série de trabalhos com pacientes que complementaram tudo isso aí, porque o espírito científico dele, se ele falar eu veio do interior, ninguém aceita. Então ele tinha que postular alguma coisa através de experiências com pacientes para que a comunidade acadêmica levasse ele a sério. Lá nesse sentido. Mas ele fala que realmente foram sonhos que iniciou ele. Então começa agora nos anos de colégio dele, aos 11 anos. Aos 11 anos de idade, a ideia de Deus começou a se manifestar, começou a interessar muito a ele, né? E ele já começava a ver que Deus não era um homem de batina preta, que Deus não era o Senhor Jesus, que Deus era um ser único e que não podia ser representado. Isso aqui para uma criança de 11 anos, a gente olhar, realmente é precoce mesmo, né? Nesse sentido. Ainda mais que ele teve uma influência muito forte do luteranismo. É luterano, né? Os pais deles eram luteranos. Não só o pai, como os tios. Ele tinha 2 tios luteranos. E do lado da mãe, e do lado paterno, do lado da mãe, ele tinha 5 parentes também, que todos eram pastores luteranos. Então incutiram nele desde criança aquelas ideias cristãs, mais ortodoxas, voltadas realmente ao luteranismo. Isso aqui, ele foi bombardeado desde o princípio com todos esses ensinamentos cristãos, né? Então ele já começava a entender que Jesus não era Deus, Deus era uma coisa mais do que Jesus. Ele já começava a entender isso aqui, né? Então ele achava, já no ensino religioso no colégio, enfadonho. Ele teve muita dificuldade com matemática. No livro lá mostra algumas passagens dele de matemática, lá que era brincadeira. Ele não conseguia entender número de jeito nenhum. Para ele conseguir passar nos anos de colégio pela matemática, ele tinha que substituir por números por algumas imagens. Então essas imagens que ele substituía os números, então ele associava alguma coisa e passou pela matemática de uma forma muito
com muita dificuldade, né? Ele teve muita dificuldade. Outra coisa que ele teve muita dificuldade foi com desenho. Ele falava que era impossível desenhar alguma coisa, mas tinha uma coisa que ele desenhava muito bem. Ele falava que tudo que vinha pela imaginação dele, ele conseguia desenhar isso fortemente e muito bem. Mas fora isso, quando o professor mandava ele desenhar alguma coisa lá, ele tinha uma dificuldade tremenda. Então você vê que realmente um lado nosso consciente e um lado inconsciente atuando simultaneamente, a gente vai vendo que isso aqui existia nele, né? Ele fala de uma experiência que ele teve no caminho da escola, né? Ele teve uma sensação muito forte, emergiu uma névoa muito espessa e tomou consciência do que agora era o eu. Então foi uma expansão de consciência dele nessa fase aqui que ele teve, onde ele viu um muro além da névoa que não existia. Então ele percebeu que agora sou eu, agora eu existo, havia autoridade em mim. Numa criança de 11 anos já teve uma experiência, vamos dizer, uma experiência de êxtase, né? Nesse sentido, onde realmente já teve essas passagens todas na vida dele, né? 12 anos, ele tomou consciência então que existiam dentro dele duas pessoas. Então é aquele negócio, mas não é dupla personalidade, mas existiam dois seres dentro dele, ele vem falar aqui. Um desses seres diferentes era um menino de colégio, era aquela criança voltada para o mundo. Isso existia dentro dele, inseguro. Existia um outro que aparecia nele também com essas ideias, com essas imaginações, com essas fantasias. Esse outro eu, ele falava que era um homem importante, mais poderoso. Então ele alternava a vida dele de infância entre duas personalidades. A personalidade 1, que ele chamava aquela para o mundo exterior, e uma personalidade 2, que era, no fundo, era o lado inconsciente dele se manifestando, existia na vida dele. Então ele refletiu sobre isso e ele concluiu que ele vivia em duas etapas, em duas épocas diferentes. A época isso aqui ele é de 1875, então uma época de 1890, mais ou menos, quando ele tinha essa idade, era uma época que ele vivia. E a outra personalidade era uma personalidade de uma época do século XVIII. Então isso que vinha na mente dele, esse segundo eu que se manifestava dele, era alguma coisa do século XVIII, e havia uma lenda nessa história todinha também, que ele tinha um certo parentesco com Goethe. Isso nunca foi comprovado fisicamente, mas o fato é que o Goethe foi uma das pessoas que mais contribuiu, através do estudo da literatura, através do estudo da filosofia, que mais contribuiu com ele em termos de estudos, né? É aqui que nós falamos que tinha diversas pessoas da família dele, pastores protestantes, e ensinaram em Jung a igreja ortodoxa mesmo, aqueles ensinamentos mais tradicionais da igreja, incutiram nele. E uma coisa que incutiram nele, que qualquer pecado que você cometesse sobre o Espírito Santo, qualquer pecado era um pecado mortal, e quem cometeu um pecado mortal é condenado a padecer no inferno eternamente. Então, numa criança, ele tinha botaram isso, principalmente o pai dele, que o pai dele era um pastor lá. Então, colocava que não podia pecar de jeito nenhum. Pecar contra o Espírito Santo é ir para o inferno. Então, botaram isso na cabeça dele, né? E uma coisa que existe dentro do luteranismo é uma guerra com o catolicismo romano. Então ele fala que ele passava em frente a uma catedral católica e o pai dele proibia ele de passar em frente à catedral. Não só proibia, como proibia ele, inclusive, de pensar na catedral. Não pode fazer isso de jeito nenhum, que isso é pecado mortal. Você fazer isso aí, você vai padecer no inferno eternamente, né? Mas ele passava lá de vez em quando, era caminho dele, né? E ele era proibido nisso aí. E essa ideia proibida começava a emergir, e ele lutava. Ele queria pensar naquela catedral, mas vinha na mente dele, ele lutava para expulsar esses pensamentos de toda forma, né? Então ele começou a pensar, por que eu sou impelido a pensar nisso se eu sei que isso é um pecado imortal? Mas alguma coisa está me impelindo a pensar nisso aí, né? Mas ele foi vencido. Ele foi vencido e chegou uma hora que ele falou, vai ser agora, eu tenho que pensar. E nessa situação, ele começou a raciocinar por que era pecado mortal. Então esse ser que era do século XVIII, que se manifestava nele, que dava essas mensagens a ele, começou a conversar com ele, conversar interiormente, né? Onde ele falava que Adão e Eva
não tiveram pais, eles foram criados direto por Deus. Em sendo criados direto por Deus, então eles não tiveram escolha nenhuma, e como não tiveram escolha nenhuma, então eram criaturas perfeitas de Deus. Deu o diálogo interior de uma criança, né? Aí ele vem e fala que, no entanto, mesmo sendo criados diretamente por Deus, eles cometeram o primeiro pecado, Adão e Eva, fazendo o que Deus lhes proibira. Mas como é que isso é possível se eles são criaturas perfeitas, criadas direto por um Deus perfeito? Então eles jamais seriam feitos, a conclusão que ele chegou, jamais seriam feitos se Deus não tivesse colocado nele a possibilidade de fazer alguma coisa que, entre aspas, é chamado de pecado. Então ele chega à conclusão, se isso é possível, é porque Deus permitiu. Senão Deus não teria permitido, que Deus é perfeito e produz uma criatura perfeita. Então a intenção de Deus em colocar Adão e Eva nessa conclusão, desse contato interior que ele tinha, é que a intenção de Deus é que pode pecar. Não é tão escabroso assim pecar dessa forma, né? Então ele sabia que o próprio Deus colocou a pessoa nesse mundo, colocou a possibilidade da pessoa questionar, a pecar, fazer alguma coisa para experimentar. Então isso aqui foi conclusões que uma criança de 11 anos foi chegando, né? Então ele perguntou, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu haja ou que eu não haja? A vontade de Deus é, segundo a moral, era evitar o pecado. Mas se é para evitar o pecado, então eu não posso agir. Você vê as coisas que passavam para a gente compreender que realmente as coisas vêm de uma criança, né? Então, depois dessa reflexão que ele teve interiormente, ele reuniu toda a coragem que ele tinha para pensar na tal da Igreja Católica lá, que ele não podia pensar de jeito nenhum, e deixou então o pensamento emergir. Ok, então cheguei à conclusão que Deus é perfeito, Deus colocou Adão e Eva, permitiu que Adão e Eva fizessem isso, por que eu não posso fazer? Posso fazer assim. E foi pensar na igreja, que era um pecado mortal, aquilo que ele faria, né? Então, ergueu-se uma bela catedral na frente dele, em termos de pensamento, de imaginação. Apareceu uma bela de uma catedral na frente dele, em cima um céu azul. E nisso aqui, Deus estava sentado nesse céu azul, bem acima, num trono de ouro, e de repente o que ele viu lá? Um enorme excremento de cocô lá caiu em cima do teto da igreja. É brincadeira um sonho desse? Então Deus estava lá em cima da igreja, sentado num trono, deu uma cagada em cima da igreja. Essa é a verdade. Vê a fantasia do cara lá, a compreensão de um moleque nessa idade ter um pensamento desse nível. É brincadeira, não. Mas não, ele relata isso aí com uma seriedade incrível, tá? Então ele percebeu que em vez de danação eterna pelo fato dele ter afrontado aquilo que ensinaram ele, de que ele não poderia pensar naquela igreja de jeito nenhum, o que caiu sobre ele quando ele criou a coragem de fazer tudo isso, foi a graça que descera sobre ele, e não a danação eterna. Então a sabedoria e a bondade de Deus foram reveladas a ele como uma iluminação. Então eles fizeram uma experiência que o pai dele nunca tinha tentado por medo. Então religião incute medo nas pessoas. Então ele criou a coragem e fez essa experiência que foi significativa na vida dele, né? Então ele chegou à conclusão que quando Deus põe à prova a coragem das pessoas, ele não se prende a tradições, não, mesmo que sejam tradições sagradas. Deus não se prende a isso. Nós estamos no mundo para experimentar, para vivenciar, e não para ter medo de pecado, essas coisas tudo, de conjuração eterna que vai para o inferno. Nada disso, é para experimentar. Isso aqui é o mundo da dualidade. No mundo da dualidade, a gente tem que viver o mundo da dualidade, tem que experimentar, tá? Então, quando se cumpre a vontade de Deus, segue o bom caminho, né? Mas ele fala que a partir desse grande sonho dele foi quando ele, mais do que nunca, se tornou profundamente meditativo, tá? Começou a ter muitas dúvidas em relação ao que o pai dele falava. Aqui ele já fala, com uma lembrança dele dos 18 anos, ele tinha muitas discussões com o pai dele, e as discussões com o pai dele nunca eram satisfatórias, que o pai dele realmente, lendo no livro completo, ele era aquela mentalidade realmente estreita, aquilo que colocaram
e tem que seguir ao pé da letra daqueles. Então ele tinha discussões muito grandes com o pai dele e nunca chegavam a uma satisfação não, né? Outra característica dele, que é muito interessante ver também, que ele odiava qualquer tipo de competição. Qualquer tipo de competição ele odiava, tá? Se qualquer jogo que ele entrava virava rivalidade, ele abandonava. E tinha muita competição na vida dele. Tinha aquele negócio, você vai na escola, você tem que ser o primeiro aluno, aquelas coisas todas, né? E ele tinha dificuldade com as matérias, mas ele tinha por obrigação de ser. Então, às vezes, ele chegava a ser o primeiro aluno da escola, mas ele dava um jeitinho de uma hora para outra de tirar algumas notas mais negativas para perder o primeiro lugar. Característica de criança, ele não queria competir. Tá? E realmente a gente sabe hoje que um dos grandes problemas que nós vivemos no mundo é essa competitividade que a gente tem aqui, que ela é destroçante. Né? Ninguém coopera com ninguém, aqui todo mundo quer competir para ser o melhor. Né? Então você vê, em criança ele já tinha isso aí. Voltando de novo, ele falava que ele se sentia duas personalidades, não só. Né? Um era o filho dos pais dele, frequentava o colégio, era menos inteligente, o outro era um adulto cético, desconfiado. Essa personalidade dele, que ele falava que era do século XVIII, desconfiada, tudo isso aqui, né? Então ele vivia em contato com a natureza, com os sonhos que o Deus evocava em mim, mas ele sempre se sentia duas pessoas numa só. Né? Ele fala que era como se o espírito humano, ao mesmo tempo que Deus, lançasse um olhar sobre a criação. Então é aquele negócio que a gente vê quando a gente fala sobre a onipotência de Deus. Como é que Deus é onipotente? É através de nós. Onipresente, onisciência, é através de nós. Então Deus, em última instância, a gente vai ver mais para frente, inconsciente coletivo e Deus é a mesma coisa. Então o inconsciente coletivo percebe o mundo criado através da personalidade. Então ele via isso aqui. Tá? Era como se o espírito humano, que era o inconsciente, estivesse observando o mundo da criação através dele. Então todos nós temos um lado consciente, que o lado consciente é realmente criada a nossa personalidade, é para se manifestar com o mundo exterior, para relacionar com o mundo exterior, e nós temos um lado interior, e esse lado interior é a nossa consciência, faz parte desse inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo quer conhecer o mundo criado também. Então ele, Deus, inconsciente coletivo, ele é onipotente e onipresente através de nós, nesse sentido. Aqui não é que é diferente do que a gente aprende na teosofia. A teosofia fala que existe um Deus no mundo criado e existe o absoluto que está além do mundo criado. Então esse Deus do mundo criado, que a gente chama de Ishvara, ou chama de Brahma, alguma manifestação dele em outros aspectos, então é esse Deus do mundo criado, é o inconsciente coletivo. Então quem conduz o mundo, para o mundo acontecer, não é o nosso lado consciente. Quem conduz o mundo e faz o mundo acontecer, boa noite, é esse nosso lado inconsciente que faz o mundo acontecer. Quem fez o workshop aqui que nós fizemos agora recentemente do Patanjali, ele fala que o mundo faz acontecer através daquelas três energias, tamas, rajas e sattva, e é isso que faz o mundo acontecer. Então esse é o Deus do mundo criado. Então o mundo vai acontecer independente se a gente queira ou a gente não queira. Na semana passada nós mostramos uma passagem do Jung aqui, onde ele falou fortemente que os meus pensamentos não são meus. Eu sou simplesmente o portador dos pensamentos, mas não crio os pensamentos. Os pensamentos se manifestam em mim, eu sou como uma corrida de bastão, eu carrego o pensamento, que é a tocha, ou o bastão, e no final da minha vida eu passo a tocha para outro continuar carregando. Então ele já vem com esses conceber que realmente essa mente coletiva, que é o Deus, que é o Ishvara, que é o que ele está chamando aqui, então ela realmente é isso que faz o mundo andar. E nós somos instrumentos dessa grande mente que é o inconsciente coletivo, que é o Deus do mundo criado. Nós somos instrumentos dela, e a gente acha que eu, meu, mas nós somos simplesmente instrumentos dessa mente única. E a gente se aposta de um pedacinho dessa mente única, esse pedacinho da mente única é o meu lado consciente. E eu me retrato conscientemente com esse pedacinho dessa memória. E esse pedacinho da memória é o nosso ego.
E nós somos tão trouxa que a gente se contenta com esse pedacinho dessa consciência em vez de ter acesso à consciência total. Então, quando a gente realmente pegar o inconsciente se tornar consciente, nós nos tornamos deuses. Esse é também o ensinamento do Jung, né? Então ele tinha um jogo alternado das personalidades, tá? Persistiu no decorrer da vida dele, tá? Mas ele vem aqui e fala, isso aqui não é aquele negócio que é chamado de dissociação ou dupla personalidade, não é isso, tá? Esse aí é um caso já de psicose mesmo, né? Ele não, era natural e isso é um processo natural. E ele vem e fala, isso acontece com todo mundo, não é só com ele. A diferença é que ele tinha consciência disso. E nós não temos consciência, não percebemos isso. E ele chegou a ter consciência disso aqui, né? Então, essa dinâmica, ele vem e fala, é com todo mesmo, com todo mundo, tá? As religiões que sempre se dirigiram ao número 2 do homem, que é o homem interior. Então nós temos o homem exterior, que é o ego, que é o nosso lado consciente, e nós temos dentro de nós o homem interior, que é herdado, que é essa grande inconsciente coletivo. E isso é o que mais interfere em nossas vidas e a gente não tem a percepção de que isso está conduzindo as nossas vidas. Pois não, Zé Carlos? O inconsciente pessoal, ele está em construção todo dia. Certo? Todo dia, sempre mudando. O nosso inconsciente. Sim. O coletivo, de certa maneira, também, né? Ele está sendo construído, essa egrégora do inconsciente coletivo. O Brasil deve ter um inconsciente coletivo, Sim. o planeta deve ter um inconsciente coletivo, né? Sim. E ele está em construção, né? É mais ou menos, né, Zé Carlos? Aí a gente tem que pensar daquele jeito, né? A gente tem que entrar um pouquinho na teosofia também, que quando fala que quando Deus fez o mundo, ele fez com começo, com meio e com fim. Como nós não conhecemos o projeto de Deus, o projeto divino, que é essa grande mente universal, a gente tem a impressão de que a gente está mudando alguma coisa naquele projeto divino. Nós não estamos mudando nada do projeto divino, nós estamos fazendo o projeto divino se materializar. Então a consciência universal, a mente universal, ela existe, claro, ela existe em função, isso aqui é periódico, a gente fala em teosofia, quando a gente estuda rondas e cadeias, é da nossa atual humanidade. Mas essa nossa atual humanidade, ela também tem um projeto de começo, meio e fim. E esse projeto está se desenrolando. Nós somos instrumentos para fazer aquele projeto divino se tornar realidade no mundo físico. Mas no mundo da mente, principalmente na mente abstrata, lá no parte mais, vamos chegar até na teosofia, quando chegar lá no plano búdico, lá realmente é um livro aberto, tudo está previsto, tudo está lá. Nada tem que ser criado. Então qualquer pensamento que você faz, na realidade você não está criando um pensamento. Você está recebendo um pensamento de Deus que entra em você, você é o portador desse pensamento, mas você não criou. Então qualquer coisa que nós fazemos no mundo, qualquer coisa, antes de ser feita no mundo, ela foi um pensamento. Qualquer coisa que você faz, primeiro, antes dela ser concretizada, passou pelo teu pensamento. Como o pensamento não é teu, como o pensamento é o pensamento de Deus, e ele entra em você, aí você pega o pensamento, trabalha o pensamento e concretiza ele no mundo físico. É isso que você está fazendo. Mas essa grande mente universal, que é Deus, ela é realmente imutável. Ela existe desde os princípios dos tempos, que é cíclico. Um sistema solar ou uma galáxia, ela tem um projeto, depois ela é extinta. Depois começa-se um novo ciclo. É uma nova mente universal, um outro ciclo. Então o pensamento universal é só o pensamento divino. E não o teu pensamento. Você não cria pensamento com personalidade. Você é portador de uma parte desse pensamento. Tá? Mas não significa que você não faz nada, não. Você tem muita coisa para fazer, que é receber esse pensamento e transformar esse pensamento divino na realidade que nós estamos vivendo. Esse é o trabalho da personalidade voltado ao mundo. Então nós temos muito o que fazer. Mas na realidade, a compreensão que a gente tem que ter é que nós somos um pedacinho de Deus. Então é Deus que está criando o mundo manifestado e eu sou Deus. Como você, todos nós somos Deus. Então esse é o princípio que ele está colocando também.
E isso, mesmo que a gente acredite que na nossa mente consciente, ela tem um determinado poder em nós, e nós somos conscientes, nós temos livre-arbítrio, na realidade, o que acontece em nós é interior. É essa mente que vai trazendo tudo e fazendo o mundo acontecer como Deus quer. E como eu quero, é a vontade de Deus. Então, é o plano divino. Aí a gente vai falar, então essas porcariadas que existem no mundo, existe no plano da mente de Deus? Também existe. Também existe. Isso aqui é complicado de entender, tá? Mas as consciências entraram no mundo. Como as consciências entraram no mundo e se perderam no mundo, então o mundo gera dificuldades. O mundo não gera facilidades, ele gera dificuldades. Gera facilidades também, claro, nós temos o sol brilhando lá, nós temos um monte de coisas. Mas ele gera dificuldades. E as dificuldades que o mundo gera, a finalidade dela é só para você acordar que você é Deus. Enquanto nós não acordamos que nós somos deuses, que nós somos um pedacinho separado, esse mundo aqui é uma porcaria. Esse mundo aqui, já falamos muito, Zé, você já ouviu isso diversas vezes, eu estou te falando mais uma vez. Então esse conceito dos orientais é que o mundo, se você não compreende que você é o criador do mundo, você olhando como uma criatura, um Zé Ninguém, alguém que entrou nesse mundo aqui, tu vai sofrer nesse mundo aqui, então você não vai encontrar nunca uma explicação para esse mundo. Então o materialista que enxerga o mundo dessa forma, o mundo é uma atrocidade. É uma atrocidade. Mas o mundo, as dificuldades que existem no mundo é só para te levar à individuação. Simplesmente isso, para você ter a consciência de que você é Deus. Que você não é o Deus total, mas você é um pedacinho de Deus. Então esse é o lado que ele está falando aqui. Então essa dupla personalidade, esse lado nosso do inconsciente coletivo, ele está se manifestando em nós constantemente e é ele que faz o mundo acontecer. Aí a gente acha que nós é que estamos fazendo. Nós não estamos, mas sempre orientado pelos pensamentos que nos chegam, porque qualquer atividade nossa, antes de ser atividade, foi um pensamento. Qualquer coisa que você fez na vida, Zé Carlos, antes de ser um fato, foi um pensamento. E o pensamento é divino. A obra, sim. Cada um de nós faz um pedacinho dela. Nós somos criaturas separadas nesse contexto. E achamos que somos separados em termos de pensamento. Então o Jung chegou a essa mesma conclusão quando ele chama dos arquétipos, que os arquétipos são herdados, que os nossos instintos são herdados. Então tudo isso em nós acontece e o mundo vai indo em frente. Zé, isso aqui é fundamental a gente entender. Se não fosse desse jeito, Deus não seria onipotente, onipresente, onisciente. Não teria como ser. Se você tem uma vontade separada de Deus. A gente acha que tem, mas não tem. Não tem. Não existe uma única coisa que você faz individualmente. Nós fazemos coletivamente. Nada. Nada que você faz individualmente. Você analisa você, depois reflete você com você. O que você faz sozinho? Qualquer coisa que você quiser fazer. Você não faz nada sozinho. Ah, não, eu posso escolher a margarina que eu vou comprar no supermercado. Então eu vou lá comprar margarina e eu escolho a marca que eu quero. Até isso você depende do repositor lá para ver se ele colocou a margarina que você queria ou não queria. Sozinho você não faz nada. Então quem faz o que ele está chamando de inconsciente coletivo, o que os orientais chamam de tamas, rajas e sáttvas, que são os 3 atributos de Deus, que vão acontecendo, é a mesma coisa. Então essa é uma compreensão que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que tomar. Nós somos uma bosta, uma titica. E ao mesmo tempo nós somos Deus. Qual time que você quer entrar? É uma opção. A gente pode continuar não entrando nesse caminho da individuação e continuar a nossa luta como nós estamos lutando sempre. Continua a nossa vida dessa forma. Ou então abraçar essas ideias de uma forma muito forte e realmente, gradativamente, você receber a onipotência, a onisciência e a onipresença divina dentro de você. É uma opção que todos nós podemos fazer a qualquer momento. O Jung fala, a gente fala na teosofia que são 777 vidas, mas ele fala não, que
Essa percepção de Deus pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente vai ver que teve tantas vidas anteriores, porque para a gente chegar onde nós chegamos aqui agora, para começar a estudar esses conceitos, é porque nós já tivemos uma série de experiências anteriores e agora estamos chegando nessas conclusões. Com 11 anos com essas ideias aí, imagina. Mas imagina que foi só aqui agora. Não foi. Se fosse desse jeito, então Deus tem preferência. Aí, não, o Jung é meu preferido, então eu vou dar-lhe os conhecimentos necessários para ele. Não. É questão de como se diz, de realmente pegar e fazer o trabalho. Tá? Pois não. O raciocínio do Zé, eu achei interessante o seguinte: o senhor conseguiu dar uma resposta para ele e elucidar o entendimento dele, porque o senhor tem o conhecimento da teosofia, do hinduísmo, que já é uma filosofia muito mais avançada, muito mais completa que você tem. Não é mais completa. Se eu tivesse, o raciocínio deveria ter faz todo sentido. Um sentido fantástico. Né? Sim. De que eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Mas é quando você descobre esse entendimento da teosofia, do hinduísmo, Não, mas é uma filosofia muito maior. não é maior, não. Aí você consegue dar resposta. Não. Posso até estar utilizando outras coisas que eu aprendi de outras fontes. Mas você vai ver ao longo desse workshop que o Jung tem esses mesmos conceitos. Não é que eu estou falando aqui porque eu estou usando agora que o Jung deixou de falar. Não, ele fala a mesma coisa. Você vai ver lá quando ele vai falar, quando a gente vai entrar no processo da individuação, quando você vai entrar nessa mente coletiva, quando você chegar lá naquilo que chama o velho sábio, que é no lado feminino é chamada a mãe do mundo. Isso são arquétipos do inconsciente coletivo. Então é quando você pega a tua consciência pequenininha e entra na consciência do todo. Então tudo isso que eu estou falando aqui, o Jung falou também. Não deu tempo da gente falar sobre isso aqui. Mas você vai ver ao longo do curso que o Jung chegou nessas mesmas conclusões. Ao tempo, na evolução dele de entendimento das coisas, pesquisando, ele chegou nesse entendimento. Sim. Agora, na infância, a gente percebe que o contraste, o nível, pior que os parentes deles eram pastores, o pessoal provavelmente era tudo teólogo. Então era gente de nível. E mesmo assim, você vê que o nível deles até aí. Por isso que criava essas dúvidas todas da criança, né? Sim. Então, agora, conforme vai evoluindo o entendimento, aí abrange mais. Pois é. Mas no início fica assim, com uma criança, com esses problemas todos de crise, de entendimento das coisas. Mas isso aqui é ensinado que todos os grandes mestres que encarnam para trazer uma mensagem para nós aqui, todos eles passam pelo mesmo processo. O Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos atrás, e ele era criança, ele não era o mesmo, ele não tinha o mesmo, vamos dizer, o mesmo fundamento que ele tinha dos 30 aos 33 anos de idade. Então tem todo um processo de recuperar tudo isso aí, de associar tudo isso aí. Mas tudo que eu estou falando aqui, que você está falando que eu estou falando que eu aprendi isso aqui, não, eu estou falando baseado também no que o Jung falou. Tá? Ele chegou a todas essas conclusões. Essas conclusões. Sim. A carreira dele foi chegando a essa Foi. A obra dele é extensa e não tô misturando as pontas, não. Estou tentando ser o máximo possível fiel ao que o Jung ensinou. Tá? Então, esse conceito do inconsciente coletivo e esse conceito oriental que fala que é a única mente que existe é a Mahat, a mente universal. Então, se você pegar Mahat, mente universal, ou pegar inconsciente coletivo, é a mesma coisa. Trocou os nomes só. Então, os conceitos são os mesmos. São os mesmos. Ele não está ferindo em nada aquilo que a gente aprendeu na teosofia. Muito pelo contrário. Ele está dando convicção àquilo que a gente aprendeu. Porque a teosofia nós aprendemos através dos Upanishads, através de dentro para fora. E o Jung também trouxe de dentro para fora, mas ele colocou isso aqui na vida psiquiátrica dele, uma série de trabalhos para fundamentar esses princípios de acordo com as leis materiais. Então ele fez um trabalho lindo nesse sentido, o teste do São Tomé, onde trazer para a mente concreta a convicção de aquilo que os orientais falam com a voz interior é a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não contou aí, viu, Osmir? Oi. Ele não contou, mas ele estudou os Upanishads também. Ele fala, ele estudou teosofia. E tem passagem que ele estudou teosofia, ele estudou Blavatsky, ele estudou, como é que chama, o Tao lá na China, ele estudou um monte de filosofias aí, um monte. Ele estudou Goethe, Schopenhauer, tem um monte de seres aí
que ele realmente pesquisou e estudou. E associado com esse estudo do mundo exterior, ele trouxe coisa de dentro para fora também e criou a convicção e tentou provar isso cientificamente para nós, que o oriental aceita isso intuitivamente. O ocidental ele é muito mais racional, ele quer entender isso racionalmente. Então o Jung tentou fazer esse trabalho para o ocidental, que o oriental ele está muito satisfeito com os Upanishads, com o Bhagavad Gita, com aquelas instruções, e ele aceita isso tudo intuitivamente. Nós aqui não. O ocidental realmente tem a mentalidade muito mais racional e precisa de uma formatação científica para entender essas coisas. Então, falar em Deus para os psicólogos da época, isso aí era misticismo. Mas falar em inconsciente coletivo, tudo bem, eles aceitavam. Mudou o nome. Mudou o nome. Esse é o lado que nós estamos falando, tá? Pergunto. É o Mário. O Mário queria falar. Veja só. Para me entender aí, para mim entrar no clima aí de entendimento. Quando você está falando do inconsciente coletivo, a princípio nós não temos que entender o nosso consciente pessoal, individual. Sim. Porque se nós não entendemos nem o individual, como vamos entender o coletivo? Pois é. Então, o que é o processo de individuação? O processo de individuação do Jung é trazer tudo isso que é inconsciente e tornar consciente. Esse que é o processo. Então, enquanto você estiver só no teu consciente, você está se limitando tremendamente. O que nós conhecemos, o que a humanidade conhece hoje, conscientemente, seria mais ou menos equivalente a tudo que está no Google. Isso é o que a humanidade conhece. Agora, a sabedoria da humanidade, desde a pré-história até hoje, é muito maior do que o conteúdo que está hoje no Google. Mas isso não está perdido. Isso está no inconsciente. Então, o processo de individuação que ele está falando é recuperar todo esse conhecimento que está herdado dentro da gente e tornar ele consciente. Aí você vai ter o teu consciente e o teu inconsciente integralmente e você vai ser um ser completo. Enquanto você está tentando entender só o teu lado consciente, você é uma meia pessoa. Aquele que também só quer entender a tua metade inconsciente, que existe essas pessoas também, só estão ligados no lado inconsciente. Ele também é uma meia pessoa. Então, individuação é pegar consciente e inconsciente, tornar os dois um só, e você não é nenhum nem outro. Você está além dele. E esse é o processo da individuação. Então, você ficar realmente querendo vidas e após vidas, continuar querendo conhecer esse lado consciente, esse lado que eu chamei de Google, você vai morrer e todo esse conhecimento vai se perder. Depois, se você nascer de novo, você vai começar de novo, vai criar um novo consciente, depois você vai morrer e vai perder tudo de novo. Então, esse é o lado consciente. O lado consciente tem data de começo, meio e fim. Então, é isso que você não é só o teu lado consciente, você é muito mais do que isso. E essa compreensão de ser muito mais do que isso é que nós temos que nos dedicar também ao mundo interior. Essas são as duas personalidades que o Jung fala. Uma para o mundo exterior e uma para o mundo interior. E ele fala claramente, mas na obra a gente vai falar, você está me forçando a adiantar um pouco a obra dele. Ele fala que a primeira metade da vida, quem tem que dominar é o lado externo, é o mundo. Você tem que realmente crescer com o mundo, fazer o mundo crescer. Porém, a tua segunda metade da vida, você tem que voltar para dentro. E começar a pesquisar o teu mundo interior para se tornar um ser completo. Então, qualquer pessoa que é tremendamente consciente ou tremendamente inconsciente, essa pessoa é uma meia pessoa. Então, tem que se dedicar aos dois lados. Sim. Veja, o Google é coisa recente, né?
É brincadeira isso que eu falo, tá? Só como referência. Exato. De qualquer forma, esse entendimento pessoal, quando você iniciou a fala, você nos disse o seguinte, que quando nós temos o pensamento, então quando nós jogamos no inconsciente, nós jogamos só besteira, e não as coisas boas. Não foi o que você disse? Não disse isso. O que nós dissemos é que os pensamentos acontecem em nós. E os pensamentos acontecem em nós, nós somos porta-vozes dos pensamentos. Isso é o que nós somos. Então, quando eles entram em nós, está no nosso consciente, nós estamos sendo porta-vozes do inconsciente. Estamos fazendo alguma coisa nesse mundo, nesse sentido. Mas esse inconsciente, ele tem um lado luz e tem um lado sombra. Não vai pensar que o inconsciente é tudo de bom, não. Lá é tudo de ruim também. Às vezes até mais de ruim, né? Não. De novo, Mário, a gente volta sempre aqui. Qual que é o conceito de bom e ruim, Mário? O meu conceito de bom e ruim e o teu são diferentes. Não existe conceito de bom e ruim igual. É a nossa mente que, através de associações com experiências passadas, acontece alguma coisa em você agora. Você tem uma bagagem no teu inconsciente pessoal. Você recebe esse pensamento, o ego funciona assim. Essa coisa que está acontecendo, ele compara com alguma coisa que está dentro do inconsciente dele. Então essa comparação, isso é bom ou isso é ruim. É assim que funciona. Então tudo que vem, esse conceito nosso de bom ou ruim, é confronto com alguma coisa que nós já vivenciamos. Mas não necessariamente é bom ou ruim sob o prisma da mente total. Porque sob o prisma da mente universal, absolutamente não existe nada ruim, nada bom. Tudo é como tem que ser. Tudo é. Então o inconsciente coletivo, ele foi feito também das experiências passadas de toda a humanidade. A experiência passada de toda a humanidade tem experiências boas e tem experiências ruins de acordo com o conceito de cada um de nós. A gente acha coisas boas e tem gente que acha que é coisa ruim. Tem gente que acha que, por exemplo, que tem que ser monogâmico. Se você não é monogâmico, isso aqui é um crime. Aí você vai lá no Oriente, lá tem famílias, lá tem países lá que a poligamia não é crime. Então, até esses conceitos que a gente considera aqui como sendo coisas, são coisas morais normalmente. Essa moral depende do lugar, depende da situação, depende do país, depende de tudo. Então, tudo que tem esse lado moral, que a gente acaba associando o bom e o ruim, a gente associa com o lado moral. E essa associação com o lado moral é a associação com a nossa bagagem interior, com a nossa memória anterior, que a gente define se é bom ou isso é ruim. Mas a monogamia ou a poligamia, nenhuma das duas não é nem bom nem ruim. São. Simplesmente são. É o óbvio, né? Cada um tem o seu óbvio. Cada um tem o teu. Não adianta falar, mas qual é o seu óbvio? Mas o teu óbvio, você foi condicionado pela Igreja Católica, você foi condicionado pela tua escola, você foi condicionado pelos teus pais, foi condicionado pela Rede Globo, e vai por aí afora. Isso aí é o teu passado que está dentro de você que define o que é bom e o que é ruim. Então a gente tem que começar a entender que esse conceito de bom ou ruim, ele é totalmente relativo. Totalmente relativo. Tá? Nós não vamos chegar a um consenso sobre bom ou ruim entre pessoas diferentes nunca na vida. Em tudo. Então o inconsciente coletivo, vamos falar agora de acordo com o meu conceito, ele tem coisas boas e ele tem coisas ruins. Mas não são boas e não são ruins, são boas ou ruins de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com meus condicionamentos. Mas elas vão acontecendo. Percebeu a diferença, Mário? Então é nesse sentido. Então é o inconsciente coletivo, ele entra através dos nossos pensamentos, nós fazemos as coisas, gostamos ou não gostamos, nós fazemos as coisas. Umas coisas a gente aceita, outras a gente repele. Sempre confrontando com aquilo que a gente acha bom ou ruim. E tudo que a gente acha bom ou ruim, no fundo é para sustentação dessa personalidade fantasma chamada ego. Tudo é para manter o ego. E o ego tem que ceder o lugar para a consciência total fazer parte da nossa vida. Então ele tem que cair fora mesmo. Então pega teu eguinho e joga ele fora. Tá
E eu tenho que fazer a mesma coisa. Todos nós temos que fazer a mesma coisa. Joga ele fora. Deixa ele comigo, mestre. Deixa ele contigo? É isso aí. Bota ele no devido lugar, tá? Eu vou deixar ele de castigo. Deixa ele de castigo. É isso aí. Virado para a parede. Tá. Por isso que todas as religiões falam que para você chegar a Deus, você tem que fazer o quê? Entrega. A entrega não é pegar o teu dinheiro e entregar para Deus, não. A entrega é pegar tudo que é teu, que está dentro de você, e devolver tudo para o inconsciente. Nada é meu. Nada é meu. Eu sou o todo. Isso que é o conceito da entrega. Posso continuar ou tem mais alguma? Ah, a Ivete queria falar? Então, o inconsciente, ele é feito de sentimento. Fala mais alto, Ivete, eu não escuto. O inconsciente, o que a gente armazena no inconsciente é sentimento. Não é só sentimento, é tudo. Inclusive emoções. Das emoções. Também faz parte. Essa separação que tem na teosofia, de que o corpo, a gente fala, o veículo astral é as emoções e o veículo da mente são os pensamentos, no ensinamento oriental, o Jung fala a mesma coisa também, não existe uma separação. Tanto o oriental chama de kama manas. Então, pensamento e emoção é tudo a mesma coisa. Não existe pensamento sem emoção. Assim como não existe emoção sem pensamento. No fundo, está tudo misturado. Está tudo misturado. Então, essa separação é para efeito didático. Mais ou menos para efeito didático. Mesmo que existam veículos separados, onde um acontece, o outro acontece, a manifestação deles na nossa consciência, a nossa percepção, não existe pensamento sem emoção e não existe emoção sem pensamento. Mas é que tem sentimentos que estão no subconsciente Sim. que vai agir no nosso cotidiano sem que nós Vai, percebamos. tanto emoções boas como emoções ruins, tanto pensamentos bons como pensamentos ruins. Tudo vai vir do nosso inconsciente. Então, o processo da individuação é quando você vai chegando numa fase tal que você vai selecionar aquilo que vai interferir. Aquele tipo de sentimento que está tendo sustentação, às vezes. Tem a palavra fundamental para entender isso é a seguinte: você não é deste mundo. Esse mundo são os pensamentos, esse mundo são as emoções, esse mundo é a matéria. Você, se estiver ligado neste mundo, você fica dependente e sofrendo as consequências de tudo isso. Quando você tem a consciência que você não é desse mundo, que você é além do mundo da natureza, pode cair, chover canivete que nada mais te atrapalha. Então a consciência que nós temos que buscar é que nós não somos desse mundo. Esse mundo é o mundo da natureza. Nesse mundo da natureza, quem manda é Deus. Esse Deus universal, esse Deus criado. Quem manda é Ele e as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Quer você goste, quer você não goste. Vai ser desse jeito. O dia que você tiver consciência que você não é desse mundo, que você é de outro mundo, muito mais acima do que esse mundo criado, é aquilo que eu falei, pode chover canivete, pode acontecer o que for, que você não se perturba mais. Não se perturba, você vive no mundo sem ser do mundo. Então, enquanto a nossa consciência estiver preso na consciência do mundo, nós estamos escravizados e nós somos aquilo que a natureza vai fazer acontecer. Então, a iluminação ou a individuação é essa consciência que você não é desse mundo. Você é de alguma coisa além do inconsciente. E o inconsciente, ele é composto, como nós falamos, dos instintos e dos arquétipos. É que se identificar com os arquétipos é muito fácil. Quem se identifica com os arquétipos se torna um mestre, se torna um discípulo do mestre. Quem se identifica com as emoções é quase um animal, que os animais só prevalecem as emoções. Então, enquanto você estiver identificado tanto com os instintos como com os arquétipos, você é deste mundo. E se você é deste mundo, você está sujeito às leis deste mundo. E essas leis são desse jeito. Se a gente está satisfeito ou não está, vai reclamar por Deus, que é o responsável por esse mundo.
Tá? Então a nossa consciência é aqui, ó. Eu não sou desse mundo. Quando a gente fala lá no Bhagavad Gita, quando o Krishna pegava o Arjuna lá, vai, luta! Não, são meus parentes, coisa e tal. Vai, luta! Tem que contar a história completa, né? Para entender isso aí direitinho. Quando ele resolve, que ele vê que ele é um ser que não é desse mundo, que tudo isso aqui é uma fantasmagoria, tudo é. Então ele vai e faz o que tem que fazer. É a consciência de que você não é deste mundo. Então, individuação é a consciência do si mesmo, é a consciência do self. Esse é o lado. Enquanto nós não tivermos desse jeito, nós estamos no mundo e vamos sofrer todas as consequências do mundo, quer você goste, quer você não goste. Percebeu? Então, Ivete, esse é o lado. Adquirir esta consciência é a única meta válida para qualquer um de nós. Qualquer um. Essa é a única coisa que resta. Descobrir que você não é desse mundo. Aí a parábola do filho pródigo, o filho volta para a casa do pai. Saiu desse mundo. Tem aqueles seres que vêm para esse mundo e têm a consciência de que eles não são desse mundo. Esses são os Cristos, são os Budas, são os Krishnas, que vêm aqui e não se deixam envolver por esse mundo que a gente vive. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui, que a gente já começou a misturar as bolas agora. Tá? Então, isso aqui. Então, essas duas personalidades, no fundo, é o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente, que eles operam constantemente em nossa vida e nós não temos essa percepção. E ele vem falar aqui, que até esse momento aqui, que a vida dele, a personalidade 2 desempenhou o papel principal. E qual que é a personalidade 2 dele? Era o homem interior. Esse era realmente o lado dele. Então essa foi a personalidade que realmente desempenhou o papel principal. Tá? E é uma figura típica que é sentida por poucos. Sentida conscientemente, porque inconscientemente ela está operando. Tá? Então a personalidade número 1 perturbava ele com as exigências reiteradas. É aquele negócio, né? Meu, eu quero, quero, eu. Então esse é o que o nosso ego está sempre fazendo. Então o ego está sempre perturbando. Sempre perturbando. Tá? Pretendia substituir a vontade divina por preceitos religiosos. Isso aqui não é tão importante, né? Então o ceticismo dele começou a aumentar cada vez mais. Esse ceticismo em relação àquilo que o pai dele colocava nele, que era os princípios cristãos luteranos. Tá? Então aumentava cada vez mais. Os sermões do pai dele e de outros pastores começou a irritar muito ele. Porque muita gente acha que ele era muito cristão. Não era, não. Ele foi, sim, ensinado no cristianismo, mas ele percebeu outras coisas, né? E durante muito tempo ele fala que o diabo não desempenhou papel algum nos pensamentos dele. Embora tenha sido educado que não podia pecar, que era pecado capital, aquelas coisas todas, mas não era importante para ele não, né? Ele comparava o diabo nessa fase como sendo um cão de guarda de um homem poderoso, e não uma entidade separada de Deus. O diabo era um cão de guarda de Deus. Esse era o conceito que já tinha nessa época aí. Tá? E ele falava que ninguém, senão Deus, tinha responsabilidade pelo universo. E é coerente, né? Porque se tiver um diabo separado, então cadê a onipotência? Cadê? Quem é que faz? Né? Então ele começou a aprender que ele era responsável, né? Ele era totalmente responsável, que dele mesmo dependia o curso do destino dele. Mas ele via isso aqui já pela personalidade dele número 2. Então ele era atuante e ele fazia isso aí. Ele pressentia a singularidade, que ele era um ser só, que o destino dele, né, e o sentido da vida dele era cumprir o destino dele. Vê o fatalismo aí, ó. Vê o conceito do livre-arbítrio aqui caindo pelo chão aqui. Singularidade do meu destino. O sentido da minha vida é cumprir o meu destino. Ele pega o livre-arbítrio e está jogando no chão. Aceita o dado, né?
É o Dharma. É o Dharma que ele tem que seguir. Tá? Ele estava convicto que estava no mundo para fazer o que Deus queria. E não o que eu queria. O que Deus queria se manifestava pela personalidade 2. O que eu queria se manifestava pela personalidade 1. Então ele percebeu que ele tinha que fazer o que Deus queria e não o que eu queria. Na infância. Depois a gente vai ver que isso aqui vai mudar um pouco, tá? Então ele se preparou então para a primeira comunhão, que ele botou as últimas fichas para acreditar na religião com o batismo. Ele botou as últimas fichas lá. A última esperança era que na comunhão ele ia ter uma graça com Deus, alguma coisa assim, e que tudo ia mudar. Então ele sentia-se, né? Ele viu que a festa da comunhão foi insignificante, não aconteceu nada, e ele se sentia elevado socialmente. Agora sou batizado, que no luterano parece que o batismo é um pouco depois do católico, né? Que o batismo já é bem bebezinho, né? Eles não, eles já levam depois de uma certa idade, que é até mais coerente, né? Porque a criança ainda não tem como. Né? Então ele viu que ele foi elevado socialmente, mas que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não. Então emergiu uma ideia nele que foi batizado, não aconteceu nada, não manifestou nenhum traço de Deus, que o batismo é a unificação, não aconteceu nada. E ele decidiu nessa fase então aqui que não volta mais na igreja. Não volta mais na igreja. Tá? A igreja passou a ser para ele um lugar, né? Não era um lugar da vida, mas era um lugar da morte. Então onde ele chegou nessas conclusões. 16 anos, ele começou a procurar livros para instruir sobre Deus. Tá? Ele aprendeu que religião é no fundo isso aqui. É um ato espiritual de você se relacionar com Deus. É só isso, religião é só isso. E que para você se relacionar com Deus, você tem que se instruir um pouco mais sobre Deus para que este relacionamento com Deus fosse mais efetivo. Tá? Então concluiu que Deus tem personalidade, e é grande verdade, é o que a gente aprende nas outras filosofias também, que o universo é a manifestação de Deus, então o universo é a personalidade de Deus. Tá? É o eu do universo, da mesma forma que eu sou o Deus daquilo que me compete. Tá? Já tinha 16 anos, mas você vê, conclusões que eu estou chegando aos meus 50 anos, com 16 anos o cara já tinha chegado a essas conclusões. Era um cara realmente diferenciado, né? Então ele começou a ter resistências para representar Deus, comparando com o meu próprio eu. Então que ele começou, né? Parecia uma pretensão sem limites comparar eu com Deus. Mas no fundo essa comparação é válida. É uma questão de grau. É uma questão de grau. Simplesmente uma questão de grau. Mas através desse princípio da individuação que ele estava procurando, né? Ele não deixava de ser, e é um Deus. Mas tinha um aspecto de Deus que preocupava ele, né? Que era um Deus vingativo, né? Que a igreja fez isso, criou aquele Deus vingativo, né? Quem estava lá no workshop que o Raul Branco deu sobre cristianismo primitivo no Pitágoras nesse sábado, ele colocou algumas coisas da igreja lá que, nossa senhora, a gente fica até com medo de voltar na igreja mesmo, viu? Brincadeira, viu? Então esse Deus é um vingativo, né? Irracível, perigoso, comportamento incompreensível em relação aos seres criados. Ele vinha e falava, né, então que Deus deveria saber quão precárias eram as criaturas. Mas se Deus criou tudo a partir de Adão e Eva, como ele teve naquela experiência anterior, né? Se Deus é perfeito, criou Adão e Eva, são perfeitos. E se Adão e Eva deu para trás, é porque Deus permitiu. Não permitiria fazer isso aí. Então o universo era belo, além de qualquer expressão. O universo é muito bonito, a gente olha, ele é lindo, 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 a gente está cansado de falar isso aqui. Mas ele tem um aspecto terrível. Terrível o aspecto do universo. Quando você fala em velhice, doença e morte. Ele é terrível. Olhando só essa vida, a gente vai ver depois lá no curso mais para frente, quando ele fala sobre as etapas da vida e da morte. Espera só um pouquinho. Deixa eu completar, só um perco. Que a vida sai do vale, vai até a montanha e retorna para o vale.
Então, se você analisar a vida como sendo sair do vale, ir ao topo da montanha e voltar ao vale, e acabou tudo, o universo é terrível. Terrível. Tudo que você conquista, você perde tudo de uma hora para outra. Fala, Ivete. Mas esse planeta aqui está afastado de Deus. Nós somos seres que nos afastamos dele. Por isso que a nossa natureza retrata o que nós somos o afastado. Esse planeta não está afastado de Deus. Não está. Um come, o outro destrói tudo, que nem você falou, vai lá na floresta, vê a desgraça que está aqui. Conviver, vê o que é. Então, esse afastamento que nós temos, nós quisermos nos afastar dele, achando que nós seríamos autossuficientes. Então. Foi isso que essa dificuldade para voltarmos para o nosso lugar novamente. Então, o que tem que ser criado não é esse mundo que é imperfeito. Imperfeito é a nossa percepção do mundo. Que foi afastado dele. Porque se você olhar que o ciclo existe desse jeito realmente, vai até a montanha e volta, que depois tem um outro ciclo que vai à montanha e volta, depois tem um outro ciclo, e que a consciência que está vivenciando todos esses ciclos é a mesma consciência, então o universo deixa de ser terrível. Ele passa a ser simplesmente um instrutor. Você passa a compreender a razão da existência do universo. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Então, E o que retrata. então não é o universo que é ruim. O que é ruim é a nossa ignorância. É só a nossa ignorância que é ruim. Então, se a gente tirar todos os véus e perceber que você não é desse mundo, então tudo que está acontecendo, aquilo que nós chamamos de morte, coisa e tal, é a mesma coisa você tirar uma camisa e jogar fora. Nada disso está acontecendo. Quando você tem a consciência completa. Então, como nós somos ignorantes e não temos essa percepção, sob a ignorância, esse universo é triste. Então, Ivete, eu já te falei diversas vezes, Ivete. Não tem que botar. Chegar numa consciência, eu não ligo para nada. Não, tem que ligar. A gente começa a ficar mais paciente. Não fica, Ivete. Não fica. Começa a entender essas coisas, a gente fica mais calmo. Não, de jeito nenhum, Ivete. Essa compreensão é que você andou brigando um pouco com o Bhagavad Gita lá, com a luta do Arjuna, a gente não compreende isso aí. Pois é, eu sei disso. Isso aí, às vezes, quando a gente não compreende essa literatura completa, a gente vê essas coisas aí. Mas a gente tem que... Vindo para esse lado, um assassinato não quer dizer nada. Um assassinato... Não é que ele não quer dizer nada. Ele quer dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, não quer dizer nada. Para o Atma, aquele ser que está além desse mundo, não é nada. Para a alma que está dentro desse mundo, tem muita coisa a ver com assassinato. Mas a tua consciência não é nem a consciência real, não é nem a consciência da personalidade, não é nem a consciência da alma, é a consciência do Atma. Então o Atma é Deus. Então tudo o que acontece no mundo, aqui, então fica no mundo. Então quem está no mundo? É a pessoa ou é a alma da pessoa que vai repetindo os ciclos um depois do outro? Então o matar alguma coisa sem a devida compreensão do que é para matar, que tem matar e matar, tem aquele matar que não pode, mas tem aquele matar que às vezes tem que matar mesmo. O cara que está na guerra lá recebe a instrução de matar, ele tem que matar mesmo. É o caso do Arjuna lá, ele tinha a instrução que ele tinha que fazer aquilo. Então ele tinha que obedecer, realmente, ele era da classe dos guerreiros, ele tinha que seguir aquilo lá, ele estava na guerra. E se o cara que está na guerra, ele vai para lá, para a guerra, e ele vai matar, ou ele mata ou ele morre, ou ele mata ou o país dele é invadido. Então você tem que lutar. Mas agora, chegar aqui e matar o Álvaro sem razão nenhuma, obviamente isso traz consequências terríveis para a alma. No próximo ciclo vai ser um ciclo mais difícil do que o ciclo anterior. Então, Ivete, é questão da gente olhar sempre sob prismas diferentes. E nós só olhamos sobre o prisma nosso de seres separados. Então, procurar bem-aventurança nesse mundo, com a nossa consciência velada, sem entender o todo, nós não vamos encontrar nunca. Nunca. Então a gente só vai entender livros como o Bhagavad Gita se a gente ler o livro
com a consciência da alma ou com a consciência do espírito. Se a gente lê o livro com a consciência da personalidade, joga o livro fora que não vale nada. Entendeu? Essa é a percepção. Então não tem essa de que esse mundo é bom ou esse mundo é ruim. Esse mundo é o mundo. É o mundo. E dependendo do teu grau de consciência, esse mundo é o céu ou é o inferno. Então, em qualquer lugar que você esteja, pode ser no Brasil, pode ser na Suécia, pode ser na Alemanha, pode ser no Afeganistão. Você pode estar no céu ou pode estar no inferno. Você vê os exemplos de uma Madre Teresa de Calcutá, que estava lá no meio daquela pobreza todinha, e tinha uma consciência que ela tinha que fazer aquele trabalho, mesmo naquele sofrimento todinho, ela executava o trabalho dele numa boa. Não se deixava envolver. Hã? Todos nós temos que chegar. E para chegar lá, como é que é? Tirando a ignorância. É isso que ele está falando aqui. Pois não. A concessão que a igreja pôs de que nós estamos afastados de Deus Sim. é um conceito teológico. A questão é que a teologia ela está no nível da personalidade. É. Quando você começa a entender teosofia, você começa a entender isso que o senhor falou, os véus. Isso aí. Na consciência do alto, você está vendo por cima. Aí você supera essa situação. É isso aí. Aí o conceito separado de Deus já fica até de certa forma errado. Mas no nível da personalidade, da teologia, realmente é o que é feito na teologia de Cristo. Nós nos afastamos de Deus. Mas aí você tem esse conhecimento maior, você sabe que nunca nos afastamos de Deus. É o nível da personalidade que está nesse momento agora que é É verdade. É isso aí. No reino animal é proibido matar para comer? É crime? Não é. É o natural deles. Não é nada de absurdo um animal matar o outro e comer. Agora, o ser humano que já tiver um determinado grau de consciência, que vai e mata o outro para comer, se você estiver lá no Polo Norte e for um esquimó, também não tem problema nenhum. Mas para nós que já temos tantas outras coisas que a gente pode consumir, já pode ser alguma coisa que vai interferir na tua vida. Então tudo é consciência. Tudo é consciência. E é tudo mente, como ele está falando. Então quando no processo da individuação, você passa a enxergar o mundo como o mundo realmente é. Então, o mundo, como ele realmente é, ele tem todo o significado do mundo. É uma escola. Ele quer fazer as pessoas voltarem para Deus. Só isso. Isso que ele quer fazer. Você já imaginou como nós vamos voltar para Deus se isso aqui fosse uma bonança incrível? Tudo bom demais. A gente é tão condicionado, a gente gosta tanto das coisas que não vai fazer mais nada. Então o mundo é isso aí. Esse é o propósito do mundo. Não sei porque eu entrei, mas o propósito do mundo é mostrar o caminho de saída. Tá? Depois um dia a gente vai entender. Então, nas escolas, qualquer escola iniciática, se fala ampliar a consciência. tá. Quando você amplia a consciência, você vai ter. Então o Jung vem. Acabou? Desculpa, não sei se você tinha acabado. Não. Então o Jung fala que Deus manifestou muita satisfação quando ele criou o paraíso, Jardim do Éden. Ficou muito satisfeito com o Jardim do Éden, Deus, quando criou. Mas ele cuidou também que o esplendor do paraíso não durasse muito tempo, porque se fosse sempre naquela condição do Jardim do Paraíso, a gente simplesmente não cresce. Então o que ele fez? Ele colocou a serpente, colocou o diabo lá para tocar fogo nesse negócio, para fazer movimentar a coisa. Que o mundo da dualidade tem que movimentar. Esse é o propósito. Então ele fala, se Deus é o sumo bem, por que o mundo, as criaturas imperfeitas, corrompidas, lamentáveis, se Deus é o sumo bem, tem alguma incoerência aqui. Então ele vem falar aqui que foram infectados pelo diabo, mas o diabo também é uma criatura de Deus. Então esse aqui é para movimentar mesmo. É tudo de Deus. Tudo. Tá? Aí o Jung leu o Falso de Goethe, que falamos aquela fase lá, que ele tem algumas pessoas que dizem que o Goethe era avô dele, ou bisavô dele, uma coisa assim. Ele considerou a leitura de Goethe um bálsamo para a alma dele. Que o Goethe, eu não li a obra do Goethe, então não posso falar muito, né? Mas o resumo dele é que ele falava que o Goethe era um homem que levava o diabo a sério.
né? E que efetuava com ele um pacto de sangue, e ele enganou o diabo. O que é enganar o diabo? É sair do mundo. Enganar, você se sai desse mundo. Eu vou ler o Goethe sim, porque me chamou a atenção, principalmente aquele livro dele lá, como é que chama? Daqui a pouco a gente vai falar nele aqui, tá? Agora deu branco. A gente vai ficando velho, os neurônios de vez em quando escapam, viu? É triste, viu? Então eu percebi que os homens que encaram o poder do mal no mundo, né, tinham um papel misterioso que é desempenhado por ele, mas sempre nesse sentido, ó, libertar o homem das trevas e do sofrimento. Então a obra do Goethe para ele foi um profeta que percebia que a função do diabo é libertar o homem das trevas e do sofrimento. Que enquanto nós estivermos com a nossa consciência preso nesse mundo, nós estamos no mundo das trevas e no mundo do sofrimento. Mesmo que seja no nível que nós estamos aqui, gente. Nós já podemos dizer que nós já melhoramos um pouquinho, nós já aprendemos alguma coisa. Mas se a gente olhar o que nós aprendemos e o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, tem uma distância enorme. Então, o aprender e não vivenciar o aprendizado... Oi. Tem a figura do carnaval, que é uma festa prazerosa, que é a festa da carne. Sim. Mas também tem uma figura do diabo com um tridente fincando a bunda das pessoas, né? Então talvez seja esse recado, né? Fica muito gostoso, mas não é para ficar aqui não, tem que sair fora. Quando a gente acredita que todos os pensamentos realmente são divinos, que tudo tem um propósito, tudo na vida tem um propósito, a gente não percebe o propósito. Então esse diabinho aí, de repente, é um propósito também desse processo. O cara que está fazendo aquilo é um porta-voz daquele pensamento que levou ele a fazer isso aí. É que é muito difícil a gente compreender isso, que a gente não pensa. A gente não pensa, que quem pensa, na realidade, nós somos porta-vozes dos nossos pensamentos. Eu vou sugerir uma leitura para vocês. Quem tiver coragem, leia. Ele chama A Vida Impessoal. Agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas tanto faz, A Vida Impessoal. É isso mesmo. Como é que chama? É isso, Joseph Benner. Esse livro dá uma bela explicada em tudo isso, que todos os pensamentos acontecem em nós. Nós não somos os criadores, nós como pessoas. Nós não somos os criadores dos nossos pensamentos. Esse livro é muito legal. A Vida Impessoal, Joseph Benner. Então ele fala que ele nunca inventou uma ideia de Deus, não dá para provar a existência, não dá, né? A existência de Deus não depende de nossas demonstrações. Então, cientificamente, querer provar a existência de Deus é perda de tempo. Ele achava que a história do Senhor Jesus era suspeita, nunca acreditou nela. Mais para frente a gente vai ver que ele também coloca o mesmo conceito que nós colocamos na teosofia. Jesus era um profeta, não era um Cristo. O Cristo é um arquétipo que se manifestou em Jesus principalmente nos últimos 3 anos da vida dele. Mesmo conceito. A gente vai ver que ele fala sobre isso aí também. Ficou claro para ele que Deus é uma experiência imediata e convincente. Deus é esse Deus inconsciente coletivo, tá? E esse aqui vem naquela história da catedral lá, que ele viu Deus cagando em cima da igreja, é uma demonstração que a graça acontece nele, invade ele e conduz as pessoas realmente dessa forma. Tá? Todos esses relatos, ele fala, foram separados, longo intervalo de tempo, não foi, você vê que está com 16, 17 anos, às vezes até 20 anos, né? Não foram coisas todas simultâneas, foi ao longo da vida dele que foi acontecendo, né? E isso aqui é que é muito legal, ó. Tudo foi secreto. Ele nunca publicou nenhuma dessas coisas que nós estamos colocando aqui, exceto nesse livro que ele fez dos 80 aos 83 anos de vida. Manteve isso tudo em segredo. Porque se ele colocasse tudo isso aqui, ele nunca seria considerado um psiquiatra, ele seria considerado um místico e não um psiquiatra. Então tudo foi segredo, mas aqui ele está mostrando o lado místico realmente dele. Tá? Então,
ele ainda não tinha nem a consciência de que existiam duas personalidades dentro dele. Ele veio a ter essa consciência depois de mais avançado, né? Isso aqui é só uma curiosidade, né? Que ele percebia nas vacas um olhar triste, nos cavalos a submissão, nos cães também, né? O gato era seguro. Aí ele pensava que os homens eram tão inconscientes como os animais. E de fato é uma grande verdade. Hoje, se a gente olhar bem sobre essas grandes realidades que nós estamos falando aqui, a grande maioria da população é tão inconsciente quanto os animais. É uma minoria da população que começa a aventar essas possibilidades que estão sendo colocadas aqui. É muito pouca gente mesmo, olha, muito pouca, tá? Então eram inconscientes. Os homens parecem animais e muito. Você vê, acasala, luta, não percebe o cosmos, não percebe o universo de Deus. É assim que a gente vive. Talvez nós já aprendemos um pouquinho, né? Mas a grande maioria vive dessa forma, vive no mundo e não tem a menor consciência do porquê estão vivendo nesse mundo, né? Ele amava todos os animais de sangue quente, todos os animais de sangue quente, tá? Os de sangue frio ele não esquentava muito não. Ele acha que eles são próximos, tá? São próximos, participam da nossa ignorância. Amava eles, que ele fala que a alma desses animais de sangue quente, a alma deles são semelhante à nossa. Não é muito diferente mesmo, não, realmente é por aí mesmo, tá? Os animais eram bons, fiéis, imutáveis, dignos de confiança, e os homens gerava cada vez mais desconfiança. Tudo se desenvolveu isso aqui na personalidade número 2 dele, é o inconsciente. Tudo isso aqui acontecia por essa personalidade. A 1 era passiva até então, a 1 era absorvida pela personalidade 2, que ele chamava do homem velho. Era aquele que era do século XVIII. Dos 16 aos 19, ele passou por muitos processos depressivos, teve que sair da escola durante muito tempo, tá? Tudo por processos depressivos que ele passava nessa luta aí, né? Então esses estados melhoraram e a personalidade 1 começou a preponderar. Aqui a gente se identifica, né? Eu, como gosto muito desse lado inconsciente, né? Eu comecei a gostar da personalidade 2 dele e não gostava da personalidade 1, né? É como torcer num jogo de futebol, a gente torce para o mais fraco, né? Alguma coisa assim, né? Mas começou a preponderar 1. Ele foi absorvido pela escola, pela vida da cidade, a cultura começou a recalcar esse mundo de inspirações do pressentimento. Então a personalidade do mundo exterior começou a preponderar mais, que até então tinha preponderado a personalidade 2. Isso aqui é dos 16 aos 19. Então ele começou a estudar muito. Estudou Pitágoras, Heráclito, Empédoclo, Platão, Eckhart, tudo isso aqui ele estudou. Você vê aqui com 16, 17, 18, ter lido e estudado tudo isso aqui. Hoje, talvez com 60 anos, a gente leu 10% disso aí. Se leu, né? Fala que São Tomás de Aquino, que é o intelectualismo dele, era muito árido, não gostou. Tudo influenciou na vida dele. E o grande achado das investigações dele foi Schopenhauer. Schopenhauer é conhecido porque toda a literatura dele fala muito sobre o sofrimento humano. Essa é a obra de Schopenhauer, né? Ele fala que esse cara teve a coragem de encarar a imperfeição do universo. E o universo é muito imperfeito, olhado pelos lados da personalidade. E o Schopenhauer encarou. Ele via a cegueira da vontade criadora do mundo. É aquele, o mundo vai, quer você goste ou não goste, é desse jeito. Então é cego. Aprovou esse quadro sombrio do Schopenhauer, mas não concordou com os métodos dele. Eu não posso falar muito, porque eu não li a obra de Schopenhauer, né? Mas ele falava que o termo vontade que o Schopenhauer usava para resolver o problema do mundo é Deus atuando também. Teoria do conhecimento de Kant foi obra que ele considerou muito forte, porque já era maior do que o pessimismo de Schopenhauer. Então todos esses estudos filosóficos aqui que nós estamos falando, até os 17 anos. É um cara diferenciado, não é não, gente? É.
O resultado foi a subversão da atitude dele em relação ao mundo e à vida. Ele compreendeu que a pobreza não é uma desvantagem. A gente acha que a pobreza é uma desvantagem. Ele chegou à conclusão que não. Ela está longe de ser um motivo de sofrimento. Porque ela te impulsiona na vida, faz você crescer. Felicidade e infelicidade não é dinheiro, não é a quantidade que você tem no bolso. Ele fala que nessa época ele aumentou muito a quantidade de amigos dele, já era uma pessoa que ele foi sempre muito introspectivo, poucos amigos, mas nessa fase aqui ele já tinha mudado um pouco, né? Então ele falou que não faltou coragem de falar abertamente sobre essas ideias nessa fase aqui dos 17 aos 19 anos. E ele se arrependeu fortemente de ter aberto tudo isso nessa época de criança, que trouxe muitas consequências para ele, e ele foi chamado de diferente, essas coisas todas aí, né? Então ele viu que os problemas prementes não são os problemas da vida cotidiana. E para nós, os nossos problemas prementes são os problemas da vida cotidiana. Por que não? O primeiro segredo pertence ao mundo de Deus. Mas aí, a partir desse momento, ele parou de falar de qualquer coisa esotérica, ele parou de falar para os colegas dele. Teve dificuldade em definir a carreira. Por que ele teve dificuldade de definir a carreira? Por causa das duas personalidades, uma para o mundo exterior e outra para o mundo interior. A um queria zoologia, paleontologia, geologia, atraía. A outra, na realidade, queria fazer história comparada das religiões. Você vê, são dois seres num só. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Matemática de jeito nenhum. Não, provavelmente, ele não gostava literalmente, mas ele tinha definido. Esse aqui, ó, são ciências mais voltadas à materialidade, né? E essas aqui, história comparada das religiões, tem mais a ver com aquele cara do século XVIII realmente, né? Então isso aqui a gente vê que muitas vezes os nossos jovens, né, têm dificuldade em definir uma determinada carreira, às vezes até realmente essas duas coisas que estão ocorrendo na vida ao mesmo tempo. Ciência natural, personalidade 1, ciência do espírito, personalidade 2. Interessava pelas plantas também, não gostava, ele desaprovava que alguém arrancasse plantas, não gostava. Ele achava que eram seres vivos que têm que crescer e têm que florescer, tá? Os insetos, ele não gostava dos insetos. Eles achavam que eram plantas desnaturadas. E de fato é isso mesmo, né? É a transição vegetal-animal. Essa transição começa pelos insetos. Então o inseto é uma planta com ego grande, vai, comparando assim. Então aí termina essa parte de infância dele e vamos entrar então nos anos de estudo da vida dele. Aqui já começa a prevalecer mais a personalidade número 1 realmente, né? A necessidade de optar por uma carreira era muito urgente e ele não tinha dinheiro, a família dele era uma família pobre, né? Então ele não podia sair de Basileia, que era onde ele estudava lá na Suíça. Teve 2 sonhos que definiu para ele o que fazer. E nesses sonhos aqui, que se for contar, cada sonho disso aqui é 10 páginas do livro, então nem vou contar, só falei que foram sonhos que levaram ele. Quiserem ler os sonhos completos, está lá no livro Memória, Sonhos e Reflexões, tá? Ele teve uma ideia luminosa que deveria estudar medicina embasado nesses sonhos, tá? E ele optou pela ciência, realmente, que medicina é a ciência, né? Apesar de poucos recursos, ele se aliviou, porque finalmente tomou uma decisão, né, e como era ciência era a personalidade 1. Então ele finalmente acordou que a personalidade 1 é a que tem que prevalecer. A gente vai ver daqui a pouco. Teve mais um sonho esclarecedor, né, soube que a personalidade 1, aqui agora que começa a coisa, embora seja a personalidade 1 ligada ao mundo exterior, ele vem e fala que a personalidade 1 quem leva a luz, não é a 2. Brincadeira, né? A 2 tem toda aquela sapiência, todo aquele conhecimento de toda a nossa ancestralidade, mas quem leva a luz
é a personalidade 1, é a personalidade do mundo exterior. É ela quem nos conduzir. Tá? Então, esse sonho esclarecedor que levou a isso aí. Só que ele viu, nesse sonho dele, falou que é dessa forma, só que a personalidade 2 segue a primeira como uma sombra e a tarefa dele é conservar a chama sem olhar para trás. Porque a personalidade 2 é o passado. A 1 é o presente. Então você tem que ir para a frente sem olhar para trás. Então é o lado consciente que tem que prevalecer. Então o passado, ele fala, é muito real, é muito presente, e o passado toma conta daqueles que não se libertam dele. Não é verdade, gente? Nós não somos vítimas do nosso passado, nós não estamos presos no nosso passado. Todas as nossas decisões, todos os nossos relacionamentos, todos é em função do nosso passado. É assim que nós somos. E o passado toma conta de nós. Então o passado, que no fundo é o inconsciente, que está lá também, né? Tem o inconsciente pessoal, mas é o passado. E nós vivemos muito mais em função disso. Tá? Então ele teria que abrir mão da personalidade 2, essa consequência, a conclusão que ele chegou. Tem que abrir mão. Mas não pode renegar ela não. Abrir mão, mas não renegar. Ela vai continuar presente. Só que ela vai continuar presente, porém, quem manda aqui sou eu. Eu tenho consciência do meu passado, que é o inconsciente. Mas é o consciente que tem que prevalecer. Mas você pode aprender com o teu inconsciente e deve. Então ele falou que tem que abrir mão dela, mas não tem que abandonar. Tá? Então a personalidade 2 era responsável pelos sonhos, mas ele se sentia cada vez mais idêntico à personalidade 1, que é a razão de ser dessa encarnação. Numa próxima encarnação, essa personalidade 1 vai ser passado também. Vai se tornar passado. Então, é aquele ensinamento do Eckhart Tolle, o que vale é viver no presente. No presente. Não aproveita as experiências, mas viva no presente. Então a personalidade 2 se tornou um fantasma e era um espírito que crescera à sombra da obscuridade do mundo. Então era um fantasma que estava ali. Então o processo de individuação tem que ser capitaneado pelo nosso consciente. Tá? Então o aspecto, ele vai lá que o único aspecto claro dessa personalidade 2 era o caráter histórico, passado, tá? Intemporal, mas tinha um papel de um fator mal definido. O que é esse fator mal definido? Quem de nós não tem um passado com tendências aí para trás que não foram definidas aí? Todos nós temos. Então, o passado existe em nossas vidas enquanto ele não é definido. Depois que ele é definido, ele é inconsciente coletivo, não interfere mais. Aí você começa a analisar isso aqui, quando a gente falou do Patanjali aqui, aquele estado de dhyana é trazer o inconsciente à consciência para realmente você resolver tudo aquilo e jogar tudo fora. O ensinamento é parecido. Né? Então eu falo que o ser humano vem ao mundo com disposições físicas e espirituais particulares. O que é isso aí a não ser karma? Muda as palavras, não usa as palavras científicas. Muda as palavras científicas, não usa as orientais, mas a mesma coisa. Então o espírito familiar traz um alto grau do espírito do tempo. E ele é inconsciente para a maioria dos homens. A gente não vive isso aí. Tá? Que quando olha para trás, ele vê o desenrolar da infância dele, antecipou, todo o futuro dele foi antecipado naquelas primeiras anos de vida dele, quando a personalidade 2 foi muito influente. Lá começou a formulação dele. Pois não? Nesse caso, a própria vivência, como é usado no jargão do meio esotérico, de que o nosso corpo físico é um tempo do espírito para fazer o laboratório, uma experiência que o espírito está fazendo. Aí é a mesma coisa. É. Acertíssimo. É. Por que quem fizer essa experiência? Não sei. Mas tem que fazer. E nós vamos estar envolvidos nessas experiências até termos a consciência de que nós somos esse espírito. Né? Enquanto a gente não tem essa consciência, nós estamos presos nesse mundo da manifestação. Ele fala que, como os homens, temos nossa vida pessoal, mas a gente é também representante
as vítimas de um espírito coletivo. Que mesmo quando a personalidade 2 dele não era mais a preponderante, o inconsciente continua fazendo o mundo acontecer. Sempre vai acontecer. Sempre. Pois não, Adriana? É o seguinte, aquela personalidade 2 é a que, no caso, é aquele o poder de se ligar ao eu superior, a essa luz que ele tem, ou a personalidade 1, que seria o teu consciente, que tem mais esse poder. O eu superior também é uma ilusão. Não, o eu superior ou aquela consciência maior. Então, quem leva é a personalidade 1, não a 2. A 2 é passado, a 1 é presente. Então você só chega realmente ao processo de iluminação ou individuação pelo presente, não pelo passado. Então quem tem que conduzir o processo é a 1. Por isso que ele chegou numa determinada fase da vida dele que ele teve que abandonar a 2, ele percebeu isso, e deixar a 1 ser dominante. Então é o lado consciente que nos leva. Embora aquele ser que ele chama self não é nem a 1 nem a 2. Não é desse mundo. Tanto a 1 quanto a 2 são desse mundo. Então, tanto uma como outra são, vamos dizer, são meios para chegar a um fim. O fim pela 1. O inconsciente tem que ser tornado consciente. Sempre desse jeito. E não o consciente ser tragado pelo inconsciente. Como é que a gente vai entrar nesse processo do consciente fazer o link? Nesse processo de? Do consciente conseguir fazer o link, através do fazer o link? É através do. Como é que a gente não coloca a mente nesse processo? Se tiver a mente no processo, não vai fazer o link. Você tem que lembrar de novo dos ensinamentos aí do Patanjali, que ele vai falar daqui a pouco também. Esse processo acontece através daquilo que é chamado de graça. O consciente, então, não é a mente que entra. Não. Ela tem que conduzir a coisa. Lembra que lá falamos que o Krishnamurti fala? Se você quer que o sol entre, abre a janela. Isso. Você tem que abrir a janela para o sol entrar. Se você não abrir a janela, o sol não entra. Mas você pode abrir a janela e está um dia nublado, não ter sol, também não entra também o sol. Mesmo com a tua janela aberta. Então, quando o self vai governar a nossa vida, é quando o self decidir. E o self não é nem a personalidade 1, nem a personalidade 2. Elas são instrumentos do self. Então quem vai definir esse exato momento onde vai realmente acontecer esse processo de iluminação, essa definição é o self, e o self é Deus. Não é nem a personalidade 1, nem a 2. A 1 é a condutora. Nem o processo de vontade. Não, é aquilo que é chamado de graça mesmo. Tá? Então a gente pode fazer tudo bonitinho, mentalmente você fazer tudo, e não acontecer nada. Aí a gente tem que voltar de novo no Patanjali e compreender o que, enquanto você faz querendo alguma coisa, a coisa não dá certo. Quando você faz não quer nada, aí dá certo. Então, quando você fala da personalidade 1, você está falando da mente, né? Da mente. Quando eu falo do quê? Quando se fala da personalidade. É mente, faz parte da mente consciente. E a 2 é a mente inconsciente, mas ambos são da mente. Ambas são mentais. O self não é da mente, o self é fora do mundo. É o Atma. Eu não sou deste mundo. Essa é a conclusão que tem que chegar. E esse ser que não é do mundo, ele vai governar realmente a tua vida quando essas personalidades 1 e 2 são totalmente integradas, totalmente impessoais e são um instrumento digno de Deus. Igualzinho um Cristo, igualzinho um Buda, igualzinho esses seres. Igualzinho esses seres. Tá? Pois não. Então, o nosso papel é fazer a faxina da casa, pôr a casa em ordem, Isso. esperar o instante chegar. Isso. Se ele vai chegar, quando vai chegar, já não é da nossa conta. A gente faz o nosso trabalho e aguarda. É isso aí. Fica guardando. É isso aí. Tu é o faxineiro. Tá bom? Limpa
Tu é o faxineiro, não é mais do que isso não. Ah. A gente falou muito sobre isso aqui no Patanjali, a gente falou muito sobre isso aqui no Patanjali. Ah. Então, nós temos a nossa vida pessoal, mas nós somos representantes e vítimas do nosso lado impessoal. Podemos pensar durante a vida toda, seguimos nossas ideias, mas nós somos comparsas do palco do teatro universal. Aquela história que ele mesmo fala, os meus pensamentos não são meus, eu sou portador dos pensamentos. Então o teatro universal acontece independente da tua vontade. Continua acontecendo. Tá? Então tem fatos que a gente ignora, que influenciam a nossa vida, que são inconscientes, e a gente acha que é eu, e você simplesmente está sendo levado. Isso é muito louco, hein? É louco, bota louco nisso. Na frente do juiz falar isso, aquele pensamento não foi eu, não foi Deus. Botaram na minha cabeça, não foi Deus. Também pode chegar num ponto que a própria Ivete fala que, então não tem que fazer mais nada, né? Então deixa a coisa acontecer. Né? Se você deixar a coisa acontecer, aí eu tenho que puxar para a teosofia. Você vai chegar lá também. Mas a nossa cadeia são 4 bilhões e 312 milhões de anos. Então vocês vão aguentar mais, já passou 2 bilhões de anos, então vocês vão aguentar mais 2 bilhões de vidas, nasce, luta pra caramba, chega no topo da montanha, cai de novo, nasce outra vez, luta pra caramba, chega lá no topo da montanha, cai de novo. É gostoso pra caramba, gente. Beleza que é. Entendeu? Então, se você pode deixar que vai desse jeito, ou não. A opção é de cada um. Então é isso aí. Então, completando aqui, a vida conjugal dele e do pai dele era complicada. Ele vem aqui, isso aqui é interessante, né? O pai dele era pastor, né? Então só praticava o bem. Mas é aquele bem que não tem muito sentido, né? Praticar o bem é aquele quando você não tem expectativa, não quer resultado, não quer nada disso, né? Então ele fala que ele praticava o bem em demasia, mas estava sempre de mau humor, irritado, nesse sentido. Então ele convenceu que o tormento do pai dele eram as convicções religiosas dele. Tinha convicção demais, mas não tinha vivência. Então, tudo que nós estamos falando aqui é convicção que nós estamos gerando. Mas se a gente não botar isso aqui em vivência em nossas vidas, a gente vai ficar desse jeito aí. Vai ficar desse jeito. O jogo não é leve. Por aí. Né? Então ele falava para o pai dele, por que você não discute com Deus, que é o único e verdadeiro responsável pelo sofrimento do mundo? Porque o Jung, ele tinha a percepção do Deus nele, que era a personalidade, se manifestava na personalidade 2. É o Deus manifestado, mas não deixa de ser Deus. O grande inconsciente, a grande mente universal, não deixa de ser Deus. É o Deus manifestado, mas é. Né? Então, como ele tinha essa experiência própria, ele tentava colocar isso para o pai dele. Né? Ele falava que seria um sonho esclarecedor, como ele o recebia, se ele perguntasse para Deus. Aí vem um sonho esclarecedor e te mostra realmente o que você quer. Então isso aqui já está dando umas pistas aqui, que nós vamos falar mais para frente, no curso, onde ele está mostrando que a tua conversa com você mesmo é uma excelente ferramenta. Começar a conversar com a tua personalidade 2. Ela vai te trazer as respostas. Né? Ele não entendia, no caso do pai dele, né, um argumento tão racional, se chocava com uma resistência puramente emocional. Então a teologia afastou Jung do pai dele, que o pai era muito teólogo e ele se afastou da teologia. Está acabando esse capítulo aqui, eu já encerro, tá, gente? O pai dele lutava pela fé dele, mas ele era uma presa da igreja no pensamento teológico. E que a igreja havia barrado todas as possibilidades com um contato direto com Deus. Não foi isso aqui que quem estava lá com o Raul Branco no fim de semana, ele não falou a mesma coisa? No cristianismo primitivo? Religião é isso aí, a religião tira todas as possibilidades de você ter o contato direto com Deus. Então, melhor não ter religião. Ou então compreender a razão da religião para perceber. Tá? Então, o contato direto com Deus é através de você mesmo
No caso dele, a gente vai ver que foi através dos sonhos, através das fantasias, e depois, num estágio mais avançado, foi através de mandalas. Tá? Então, o pai dele não... Por um lado, meu pai não se defendia do ridículo materialismo dos psiquiatras. Boa noite. Tá? Ridículo materialismo dos psiquiatras. Ele está metendo a lenha nele mesmo, hein? Que a grande verdade é que grande parte dos psiquiatras são dessa forma, né? Pelo menos na época, né? Então os materialistas, assim como os teólogos, acreditam muito nas definições da mente. Ele vem e fala, sair da teologia e entrar no materialismo é sair da frigideira e cair no fogo. Brincadeira, né? Mas é isso mesmo. O pai dele faleceu quase já em 1900. Primeira vez que ele viu a morte de uma pessoa, nunca tinha visto. E ele tomou o lugar do pai dele como arrimo de família. 6 semanas depois da morte, o pai dele apareceu em um sonho, esses sonhos cheios de detalhes. Se vocês quiserem ler o sonho, leiam no livro, porque senão esse curso não vai acabar. Tá? Depois o sonho se repetiu e esses sonhos obrigaram ele a começar a refletir sobre a vida depois da morte. Então, falar sobre a vida depois da morte para um psiquiatra que estava naquela academia de cientistas lá, então já se tornava místico, né? Mas ele falou sobre a vida depois da morte nesse livro e também falou num outro chamado, acho que é a natureza da psique, ele fala também sobre a morte lá também. E a gente vê que os conceitos vão se complementando. Nós vamos falar sobre os dois aqui, tá? Faz parte do programa do workshop. O pai deu alguns recados para ele no sonho? Teve conversa com o pai? Teve conversa. Teve. Lê o sonho lá, senão, se eu for contar o sonho aqui, como eu falei, a gente não vai acabar esse workshop. Tem muitos sonhos esclarecedores depois que ele interpreta o sonho. Porque se você lê o sonho sem a interpretação que ele dá para o sonho, a gente não vai entender nada. Mas ele faz sempre análise do sonho. E muitos sonhos dele ele fez análise 20 anos depois que ele teve o sonho, porque ele não tinha condição na época de fazer essa análise. Tá? Um tio paterno ajudou ele financeiramente, porque ele tinha dificuldades, ficou devendo 3 mil francos, não tem nem ideia de quanto que era 3 mil francos na época, mas acho que era um bom dinheiro. Tá? Foi que não lamenta os tempos de pobreza, foi aí que ele aprendeu a apreciar as coisas simples. Recebeu muitos estímulos quanto ao problema religioso e resistia à opinião que punha o Cristo em primeiro plano. Ele não aceitava, fazendo um único personagem entre Deus e o homem. Não é. Pelo menos não é conforme o conceito de Cristo dado pela teologia. O conceito de Cristo dado pela teosofia é bem diferente. Então, o Deus que existe em nós é a manifestação de um arquétipo chamado Cristo. Então, ele está aqui. Tá? Então, quem conduz a nossa vida é esse Cristo, é esse arquétipo. Até que chega um determinado instante que a gente vai abandonar o arquétipo e vai ser o condutor da nossa vida, passa a ser o self, passa a ser o Atma. Então, ele fala aqui, falar que Cristo é o único personagem entre Deus e o homem, contradiz o que o próprio Cristo falou. Que ele falou que o Cristo falou que o Espírito Santo o substituiria junto aos homens depois da sua morte. Então não era o próprio Cristo. Então você vê que a teologia é incoerente com ela mesma. Então ele gosta muito mais do significado do Espírito Santo, que para ele era uma ilustração adequada do Deus inconcebível. E de fato o Espírito Santo é Brahma. É o universo manifestado. É desse sentido, né? Ele não tinha consciência do demônio, né? Que era, o demônio nasceu com o cristianismo, e o Senhor Jesus, para ele, era um homem falível, fatível, né? O portador da palavra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o inconsciente coletivo. Vê lá, você começa a ver os nomes, você começa a relacionar uma coisa com a outra, aí a gente encontra um paralelo entre o que a gente aprende no hinduísmo, aprende na teosofia, com o que ele está falando aqui. Tá? Deixa eu ver se falta muito. Eu estou meio perdido aqui, já são 9h30. Não, ainda falta um pouco, é melhor parar por aqui. Paramos no, não vou esquecer não, no 37, a gente volta semana que vem. Então,
que já são 9h30, gente, e a gente tem um compromisso de liberar vocês às 9h30, tá? Porque às vezes é meio complicado sair daqui depois. Você vê que o cara era realmente... Eu fiz questão de falar sobre o Jung por causa disso, para a gente ver que o ensinamento dele, apesar de ser um psiquiatra, era um ensinamento totalmente espiritualista. Totalmente espiritualista.